Boa tarde, pessoal. Vou começar essa live aqui hoje, que é sobre como começar a praticar a escrita terapêutica. Oi, Ivone, tudo bem com você? Ivone, me avisa aqui se você está me ouvindo, se você está conseguindo ouvir direitinho, colocar um fone, microfone para me falar. Se você está vendo direitinho também a imagem. Esperar mais um pouquinho aqui algumas pessoas, para o pessoal ir entrando. Aí. Oi, Camille, tudo bem? Ai, ótimo. Esperar dar mais uns 3 minutinhos, para ver se mais gente vai entrando aqui. Aí eu já vou começar. Oi, boa tarde, Dandara. Camille, Dandara, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O microfone está ok para vocês? A imagem? Boa tarde, Raquel. Esperando só mais um pouquinho aqui que a gente já vai começar, viu? Esperando mais uns 2 minutinhos. O pessoal ir entrando que a gente já vai começar. Vocês me falem se tá tudo ok para vocês, viu? Ivone falou aqui que para ela tá tudo ok. Aí se vocês não estiverem ouvindo, nem me vendo direito, é só vocês me avisarem. Eu já vou começar. Pessoal, eu já vou começar então, né? Porque já deu 5 e 5, eu vou fazer uma live hoje, vai ser bem rápida. Não vai ser só contar um pouquinho da minha história aqui com a escrita terapêutica. A minha história com a escrita terapêutica começou quando eu tinha 9 anos de idade. E eu comecei a praticar a escrita terapêutica escrevendo em diários. Eu tive, né, alguns diáriozinhos em casa, na infância. Ganhei um daqueles... Eu lembro que o meu primeiro diário era azul, tinha uns animaizinhos na capa, e eu sempre escrevia coisinhas da escola, as coisas assim que me deixavam chateada, coisas que me deixavam felizes, eu colocava tudo lá. Na época não tinha esse nome de escrita terapêutica. Para mim era diário mesmo, né? Eu não conhecia a nomenclatura, não sabia da escrita terapêutica como uma ferramenta da psicologia. E eu comecei praticando essa escrita, ainda criança. E aí eu comecei, né, de fato, a escrever, e eu escrevia todos os dias. E eu fui percebendo que escrevendo todos os dias na minha infância, eu me sentia muito bem. Era algo depois, sempre que eu colocava os sentimentos no papel,
era uma coisa incrível. Passava um tempo, parecia assim que eu tinha tirado um fardo muito grande daquilo que eu sentia dentro de mim e tinha passado para a escrita. E foi algo maravilhoso. Eu fiquei durante muitos anos escrevendo em diários como criança. Eu só fui descobrir a escrita terapêutica como escrita terapêutica na época da faculdade, quando eu comecei a fazer psicoterapia. Eu fui para psicoterapia, né, na época da faculdade, é uma das exigências, inclusive, né, não é obrigatório todo estudante fazer, mas a gente sempre faz. Eu tinha feito já terapia quando eu era criança e retornei na terapia depois, na época da faculdade. Fui fazer, e aí durante uma das sessões a minha terapeuta me apresentou a escrita terapêutica. E eu falei com ela que eu já praticava há muitos anos atrás, né? Eu comecei a praticar na infância, depois na adolescência, só que eu não tinha pensado daquela forma, só que as escritas eram guiadas, tinha um diário, você tinha que colocar aquilo que você queria fazer, aqui seus pensamentos, escrever seus sentimentos, só que de forma orientada. Eu fiquei encantada. Eu comecei a praticar a escrita e fui fazendo, né, naquela forma mesmo de escrita terapêutica. Quando foi mais tarde, eu fui pesquisando sobre escrita terapêutica, fui descobrindo, né, pessoas que tinham pesquisado, inclusive um dos mais, pesquisadores renomados da área é o James Pennebaker, que ele criou, inclusive, o termo da escrita expressiva, e ele fez pesquisas com a escrita expressiva justamente depois de descobrir uma depressão após ter separado da esposa dele, e ele escrevendo, ele conseguiu perceber que ele estava ficando melhor, e aí, com isso ele fez uma diversidade de pesquisa, ele entrevistou milhares de pessoas para poder, né, certificar que o que ele tinha realmente, que a escrita terapêutica ela fazia bem, e ele deu esse nome de escrita expressiva, que inclusive é muito utilizada lá nos Estados Unidos. Mas, assim, no termo geral, no termo do senso comum do povo, é escrita terapêutica mesmo. O pessoal que está chegando é Aniele, Jéssica, Clássica, Mirella. Boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Eu já estou aqui já começando, eu estou aqui contando um pouquinho da minha história com a escrita terapêutica. E também, né, juntando já com as pesquisas que tem. E a partir disso, né, ele criou essa escrita, e aí veio essa pesquisa que eu comecei a fazer. E aí, em 2020, eu nasceu Reescrevendo a Sua História a partir de um plantão que eu tive com uma psicóloga. A gente estava conversando, eu falei com ela que eu tinha uma ideia de passar para os seguidores algo que eu já fazia, né, que era da escrita terapêutica, só que eu não sabia como eu ia passar isso. Ela falou assim comigo, não, faz no Instagram, fala com as pessoas sobre ele, dá dica de livros, de filmes, faz justamente o que você gosta. E foi exatamente o que eu fiz. Eu Reescrevendo a Sua História em 2020 para começar, né, a passar para as pessoas o que eu já fazia, que era a escrita terapêutica. Mas assim, muita gente pergunta, por que praticar a escrita terapêutica, né, que é uma dúvida assim super comum que a maioria das pessoas tem. Então, como você sabe, a gente tem milhares de pensamentos durante o dia, os nossos pensamentos eles são extremamente desorganizados. Então, uma das formas que a gente tem para se organizar é escrevendo. É claro que existem outras formas de organizar nossos pensamentos. Podemos organizar os nossos pensamentos através da fala, por exemplo. Podemos organizar os nossos pensamentos através de uma meditação. Mas podemos organizar os nossos pensamentos também através da escrita. E escrever é uma ótima forma de organizar porque eles ficam ordenados no papel. Na hora que a gente passa aqueles pensamentos desordenados, que estão, né, nossos pensamentos passam assim vários durante o dia todo, nós muitas vezes nem observamos, nem prestamos atenção neles. Quando paramos para escrever e sentamos, né, em frente a um papel, nós de fato começamos a colocar aquilo que nós estamos sentindo e isso vai começando a organizar e clarear as nossas ideias. Então esse é um dos motivos para a gente começar a escrita terapêutica. Um dos outros motivos também que eu gosto muito de escrever e também que as pesquisas mostram sobre a escrita terapêutica, ela que ajuda a silenciar a nossa mente, dá aquela sensação de calma, ajuda, né, no aumento da concentração, melhora o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ajuda muito na questão de crescimento pessoal. Ela não substitui, né, não substitui a terapia de jeito nenhum, até porque ela é uma ferramenta da terapia, né? Ela é uma ferramenta da psicoterapia, mas a escrita terapêutica dentro da psicoterapia ajuda muito a potencializar o processo. E eu sempre trabalho muito com os meus pacientes e gosto bastante dos resultados. Então, assim, é algo que eu vejo sendo muito potente
dentro do trabalho clínico. Ela também oferece, né, uma chance assim, de explorar o nosso interior. Muitas vezes não damos conta de saber o que é que está passando dentro de nós. Eu não consigo ver com calma, com clareza, o que se passa dentro de mim. Né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu estou agindo. E a forma como muitas vezes nós vamos encontrar isso é através da escrita terapêutica. Se perguntando, o que eu estou sentindo? Né? Como é que eu me sinto? O que eu estou pensando neste momento? Muitas vezes não vamos dar conta de responder essas perguntas para a gente. Mas quando nós colocamos no papel, fica muito mais fácil respondê-las. Gente, eu coloquei a água aqui do lado porque está muito, muito calor, tá? A escrita terapêutica, ela ajuda também, né, na questão de memória. Junto com a escrita terapêutica, nós podemos manter as nossas memórias vivas. Imagina quantas coisas nós esqueceríamos se nós não escrevêssemos. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever sonhos noturnos. E a escrita, ela me ajuda muito a lembrar desses sonhos depois. Aí depois a gente pode fazer se você for fazer uma análise, alguma coisa, né? Na TCC a gente vê os sonhos noturnos como pensamentos automáticos mesmo. Tentar relembrar aquilo ali, passando pelo caderno e relendo os escritos, eu não iria me lembrar de nada daquilo se eu não tivesse escrito. Já aconteceu de pegar diários, que eu escrevi lá atrás, cadernos, que eu comecei a escrever há muitos anos atrás, e eu nem lembrava que eu já tinha passado por aquelas situações. Mas a escrita me permitiu vivenciá-las. Outra coisa também que a escrita permite é na questão do autocuidado, né? Que nós podemos, através da escrita, podemos tirar um momento para nós, nos nutrirmos, né? Tirar esse momento de amor próprio, de autocuidado, vivenciar isso de uma forma muito clara. E como é que a gente começa, né, de fato, a praticar a escrita terapêutica? O primeiro passo é você sempre separar um caderno. Eu gosto de escrever de caneta. Há quem goste de escrever de lápis. Eu prefiro caneta porque, assim, o que eu faço? Geralmente eu escrevo, a minha ideia é não apagar mesmo aquilo que eu estou escrevendo. Se acontecer, assim, por acaso acontecer de sair alguma coisa do lugar, alguma escrita que eu não esperava, eu passo só um risco em cima, tá, gente? Mas, assim, eu tento não passar por quê? Eu tento deixar os pensamentos livremente. Então, muitas vezes acontece de, durante o processo, aparecer ideias mesmo que eu nem imaginava, mas eu acho isso maravilhoso, por isso que eu escrevo de caneta, para não correr o risco de desfazer, porque com lápis, né, corre sempre o risco da gente apagar. E a ideia da escrita terapêutica não é essa, a ideia da escrita terapêutica é a gente liberar mesmo os nossos pensamentos e sentimentos de uma forma assim, bem tranquila, né, de uma forma muitas vezes vai ser rápida mesmo, tá, sem pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente se sabota no processo de escrita. Inclusive, né, eu vou até aprofundar nisso. A gente tem dentro de nós, né, alguns pensamentos automáticos muito disfuncionais, algumas crenças centrais muito rígidas. Então, assim, é muito comum muitas vezes a gente pegar o papel e já vir aquela coisa, mas pra que eu vou escrever? Pra que eu vou escrever? Eu posso pensar nisso depois. Isso que você está escrevendo é uma bobagem. Então, assim, são coisas que acontecem, esses pensamentos automáticos disfuncionais que temos, que nos falam para que você vai fazer isso, você não precisa disso, vai fazer uma outra coisa. Isso aí são pensamentos automáticos disfuncionais, tentando, né, nos atrapalhar a colocar em prática a escrita terapêutica. E eles aparecem, gente. Alguns chamam de sensor interno, outros de crítico interior. Na TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, chamamos de pensamentos automáticos disfuncionais. E eles aparecem o tempo todo. Fazem parte das nossas crenças centrais mais rígidas e estão lá, né, para nos ajudar na questão, para nos ajudar para nos atrapalhar mesmo, né, principalmente na questão de autossabotagem, tá, de impedir de colocarmos nossos planos em prática. Se acontecer, eu também prefiro que vocês escrevam no caderno. Tem gente que gosta de escrever no celular ou no computador. Assim, eu particularmente não recomendo. Mas vamos supor que você não tenha segurança de escrever a sua casa em um caderno, porque sempre pode ter alguém que leia. O que é super comum, gente, porque tem muita gente curiosa que não respeita, né, o segredo do outro. O que vocês podem fazer? Aí, nesse caso, você pode escrever no celular com criptografia.
ou escrever no computador e criar uma senha. Isso aí é uma ótima ideia. Pode criar um grupo no WhatsApp só com você também, né? Adicionar alguém, depois tira. E aí você coloca, escreve lá, coloca tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Se for uma forma que você achar mais segura. Se não, usa um caderno comum, ou um caderno daqueles com cadeado, ou já criaram diários com canetas invisíveis, que não dá para as pessoas lerem o que você escreveu. Então, assim, hoje já tem diversidade de formas. Mas eu sempre recomendo escrever à mão, porque geralmente quando escrevemos à mão somos um pouco mais rápidos do que no computador. E quando a gente escreve no computador, nós temos a tendência a pensar mais. Né? Estou escrevendo no computador, estou digitando, eu estou pensando muito mais, né? Eu consigo prestar muito mais atenção no que eu escrevo enquanto estou digitando do que quando eu estou escrevendo no papel. Né? E com isso, quando a gente observa muito aquilo que a gente está escrevendo, a gente dá mais oportunidade para esses pensamentos automáticos disfuncionais entrarem e sabotar nossa escrita, tá bom? E aí nós temos também algumas orientações. Para quem está começando a prática agora, ou já tem um tempo, o ideal é que no início, até criar o hábito, você escreva todos os dias. Pode acontecer que ao longo dos anos você tire algum tempo, fique sem escrever, tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Mas é muito importante que para criar o hábito, você precisa escrever no início praticamente todos os dias. Não tem jeito, gente. Eu não conheço ninguém que criou um hábito sem escrever diariamente. Se vocês conhecerem, né, não tem como. Mas assim, no início vocês vão escrever todos os dias, separa ali um tempo. Você pode escrever sempre no mesmo lugar, até mesmo para acostumar e associar com esse hábito. Mas quando a gente fala de hábito, a gente precisa lembrar que o que nos mantém um hábito são duas coisas. O próprio processo da escrita em si, que você precisa estar vendo que está funcionando para você. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar numa escrita terapêutica voltada para o autoconhecimento, mas também para a ação. Ou seja, não adianta nada eu todos os dias escrever ali, mas nada na minha vida muda. Eu não tenho vontade nenhuma de mudar nada. Então, assim, a escrita terapêutica, nesse caso, ela não vai ser muito funcional. Então, para me transformar essa escrita terapêutica em algo mais funcional, eu preciso escrever, mas eu também ter vontade de levar isso para a prática. Então, tornar isso uma ação na minha vida. Então, eu vou escrevendo e vou tendo esse desejo interno de transformar isso em ação. Tá? Isso é completamente essencial. E uma outra coisa também que você pode começar no início, para quem não tem o hábito, é começar pela escrita terapêutica guiada. O que é escrita terapêutica guiada? A escrita terapêutica guiada são os exercícios próprios que já tem de escrita terapêutica. Esses que nós temos aí vários deles no feed. Tem muitos, depois vocês procuram. Ou vocês podem iniciar pela normal. Só dá aquela respirada funda, respira bastante e depois para uns 3, 4, 5 minutos e depois começa a escrever. Tá? Tem então assim, 2 tipos de escrita. A escrita livre ou a escrita guiada. Eu gosto muito das duas. A escrita guiada por exemplo, a do meu baralho, dos meus e-books e agora da jornada que eu estou lançando hoje também. Então, assim, todas essas são escritas guiadas, tá? Agora, a escrita livre é quando você não tem, assim, algo certo para escrever. Você para em frente ao papel e fala assim, vou escrever o que aparecer aqui agora, o conteúdo que eu tiver vontade, ou às vezes aconteceu alguma coisa recentemente, você só tem vontade de colocar ali no papel, então essa já é uma escrita livre. E aí você pode começar por isso, tá? E é algo muito importante para vocês lembrarem, gente, o que vai manter vocês escrevendo todos os dias é a motivação, tá? O processo e a motivação. Então, assim, ver a mudança que está acontecendo na vida de vocês e a motivação, o motivo que faz com que você escreva todos os dias. Então, assim, eu escrevo todos os dias por quê? Por que eu escrevo? Qual que é o seu propósito ao escrever todos os dias? Então, o seu motivo, ele precisa ser muito forte para a escrita terapêutica funcionar. Eu lembro de uns tempos atrás, quando eu comecei a escrever, que eu escrevia muito sobre as coisas que eu queria lançar, os produtos que eu queria fazer. Eu escrevi muito sobre os baralhos, sobre os e-books. Eu escrevi muito sobre essa jornada, inclusive, que eu tô lançando hoje, gente. Isso foi um sonho assim que eu fiquei durante um ano escrevendo sobre isso.
E eu pensava assim, será que é algo assim que eu me perguntava todos os dias? Será que vai dar certo? Né? Eu escrevia isso dentro da escrita e muitas vezes eu encontrava a resposta. Eu só vou saber se eu tentar. E aí eu fui para a prática, né, desenvolvi vários materiais e todos esses materiais que eu desenvolvi, eles nasceram da escrita terapêutica. Foi um momento que eu cheguei lá e coloquei no papel, coloquei assim, isso aqui é o que eu quero, e coloquei isso, e transformei essa escrita terapêutica em meta. E aí todos os dias eu fazia um pouquinho, eu não fazia assim de uma vez, mas todos os dias eu pensava assim, se hoje eu fazer um pouco, uma hora dá certo. Então o e-book, por exemplo, eu fiquei mais de um mês escrevendo. Então assim, todo dia escrevia um pouquinho. Os baralhos que eu fiz, né, fui elaborando aos poucos. A jornada, gente, a jornada tá pronta. A jornada, só os materiais da jornada tem quase um ano que eles estão prontos. Mas mudei ele várias vezes, aconteceu durante o processo algumas coisas eu já não gostei mais, aí eu fui fazendo, refazendo, mas tudo isso nasceu da escrita, da vontade que eu tinha de escrever. Se eu não tivesse escrito sobre isso, eu acho que talvez nem teria nascido, porque eu não saberia que eu gostaria disso. Eu só descobri que eu realmente queria lançar algo quando eu escrevi sobre. Então é muito interessante a gente escrever também, porque durante o próprio processo de escrita, a gente se conhece mais e a gente começa a conhecer até mesmo sonhos que a gente nem sabia que a gente tinha dentro da gente. Então isso é algo maravilhoso e fantástico. Inclusive é uma das coisas que eu recomendo vocês começarem a escrita, é para vocês não só conhecerem vocês, mas conhecerem também o propósito de vocês, os sonhos que vocês têm, tá? Em relação ao local, vocês não precisam ter um local para escrever, mas selecionem sempre um local da casa ou um lugar que faça bem. Tem gente que gosta de escrever na praia, tem gente que gosta de escrever em parques, tem pessoas que gostam de escrever em praças, tem gente que gosta de escrever no próprio quarto. Você vai nomear o seu lugar seguro para você escrever. Eu gosto de escrever no quarto. Eu não tenho um horário para escrever, né? Eu gosto de escrever, tem dia que eu gosto de escrever de manhã, tem dia que eu gosto de escrever de tarde, tem dia que eu gosto de escrever de noite. Vai depender muito do meu dia, das coisas que estão acontecendo comigo. Então, assim, mas para quem está começando é bom ter um horário fixo. Inclusive, do horário fixo, quem vai falar um pouco sobre isso é a Julia Cameron, no livro Caminho do Artista. Eu até recomendo que quem ainda não leu, leiam, é um dos melhores livros de criatividade, talvez o melhor livro de criatividade que tenha hoje no mercado, para desenvolvimento pessoal, né, de criatividade no caminho do artista. A Julia Cameron é uma escritora muito famosa, ela treinou vários escritores e outros artistas, e ela sempre passava como exercício de workshop as páginas matinais, que eram 3 páginas escritas à mão. Essas pessoas iam escrever todos os dias de manhã, assim que acordar, antes mesmo de tomar o café. Por quê? Porque elas já tinham que escrever, né, logo após ao acordar, justamente para escrever mais com a parte inconsciente, né, do que a parte consciente. Por quê? Escrevendo de forma inconsciente, as ideias passam para o papel sem que os pensamentos críticos fiquem aparecendo o tempo todo lá para sabotar. Então ela falava assim, mas muitos dos alunos dela questionavam, mas o que eu vou escrever? Eu não tenho nada para escrever. Não tem nada para escrever, então faço 3 páginas colocando, não tenho nada para escrever. Né? Então ela falava sobre isso. Ela falava, escreva sobre qualquer coisa, sobre o que você quiser, só escreva. No início, talvez você não escreva nada que faça sentido, talvez você não escreva nada que para você seja legal, mas durante o tempo decorrer, você vai escrever coisas que façam muito sentido. Coisas que vão te ajudar muito a se redescobrir, a ter mais autoconhecimento. E todos que fizeram isso realmente, que colocaram em prática o livro Caminho do Artista, as páginas matinais, começaram escrevendo coisas que não faziam nenhum sentido. E dali das páginas matinais começaram a sair grandes obras. Inclusive teve muitos desses artistas foram premiados, inclusive. Tudo isso a partir das páginas matinais que eles escreviam todos os dias. Então, acordando ali, eles colocavam as ideias no papel, né, sem pensar muito, e eles foram ali colocando tudo isso em prática, e depois eles descobriram o grande benefício que eles estavam tendo com essa escrita. Essa escrita que ela, né, não deu o nome de escrita terapêutica, mas de páginas matinais, também eu considero ela muito terapêutica. Já pratiquei e também gostei bastante.
Bom, como eu falei no início, é comum, né, gente, que a escrita ela não seja muito profunda, seja até parece estranha pra gente, mas é comum justamente pelo fato de que nós ainda não temos uma vinculação muito grande com o caderno, mas na medida em que nós vamos escrevendo, nós vamos passando a confiar mais nos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso eu falo com vocês da importância de escolher e de escrever em um local que seja seguro e que não tenha risco de outras pessoas lerem. Porque se a gente sentir ou a gente perceber que tem alguém querendo ler nossos escritos, nós não vamos ser sinceros. Nós vamos pensar, né, que estamos sendo julgados, que não estamos, que alguém pode ler nossas coisas, que algo pode acontecer para nós, que a escrita não vai ser boa, e aí podemos sabotar o nosso processo. Então, por isso que é importante vocês terem, né, segurança na hora de vocês escreverem. Bom, e hoje existe, pessoal, uma diversidade de escrita terapêutica muito, muito grande. Nós podemos dizer que hoje existem diversos tipos de escrita. Você pode escrever sobre a sua ansiedade, sobre os seus sonhos, sobre a sua autoestima, sobre o seu autoconhecimento, sobre amor próprio, sobre a sua vida, sobre uma infinidade de coisas. Você pode escrever sobre a felicidade, sobre a gratidão, tudo que vocês imaginarem, vocês podem escrever. Quanto ao formato, a mesma coisa. Vocês não precisam escrever só no formato de texto, ou no formato, por exemplo, de diário. Vocês podem escrever no formato de poesias, de crônicas, por exemplo, né, que já é voltado para a escrita criativa. Vocês podem escrever também no formato de cartas, que é o meu formato favorito. Esse é o que eu mais escrevo, é o que eu mais utilizo. Inclusive, foi por isso que eu escrevi o e-book dele. Porque quando a gente escreve cartas, cartas a gente envia para alguém. Dificilmente a gente vai escrever uma carta que a gente não vai enviar para alguém. A gente costuma, né, escrever cartas para ser enviadas para alguém. No caso da escrita terapêutica, nós chamamos de cartas nunca enviadas, né? Porque elas não têm o propósito de serem enviadas, elas têm o propósito de desabafo. Então, muitas vezes, nós podemos escrever nessas cartas para contar aquilo ali, colocar no papel tudo aquilo que a gente sente. A gente vai, por exemplo, eu já passei muitos exercícios de escrita terapêutica para os meus pacientes nesse sentido. Escrever uma carta, você vai escrever uma carta para alguém que você sente muita mágoa, que você sente, né, muita chateação com essa pessoa, só que você não vai enviar nunca. Você só vai colocar ali no papel tudo que você está sentindo. Depois você pode jogar essa carta fora, queimar, rasgar, enfim. E aí a maioria dos pacientes sempre falam que eles ficam aliviados da raiva depois que terminam esse exercício. Então, por isso que é um exercício que é muito importante fazer. Eu gosto muito de cartas. E você pode enviar essa carta para qualquer pessoa, né, no sentido assim, né? Enviar assim, né, gente? Só ali no papel, ali escrito. Mas as únicas cartas que a gente vai enviar mesmo são as de gratidão. Essas podem ser enviadas. As outras, nós vamos todas deixar no caderno guardadas, ou então depois a gente pode jogar fora, tá? Outra coisa também legal sobre a escrita terapêutica é o formato de poesias. Eu não sei se tem alguém que gosta, né, de praticar poesias, mas quando nós escrevemos nesse formato de poesia, também tem muita profundidade. Eu já li vários livros de poesias terapêuticas e é maravilhoso. Hoje, o formato de poesia que eu escrevo também são poesias terapêuticas e vocês podem escrever também, por exemplo, aquilo que você está sentindo agora no formato de uma poesia. Então, você está, por exemplo, sentindo gratidão. Escreve sobre essa gratidão no formato de poesia. Ou escreve uma carta de gratidão. Ou escreve uma carta para a gratidão. Então, assim, existe uma diversidade de exercícios de escrita terapêutica que a gente pode fazendo e variando, né? Justamente pela escrita terapêutica ela ser muito ampla. A gente não pode pensar só num tipo de escrita. Existem hoje uma escrita mais meditativa, tem pessoas que fazem meditação e depois escrevem. Tem pessoas que já preferem escrever direto, tem pessoas que praticam as páginas matinais, como eu falei com vocês. Então, a diversidade de escrita é muito grande. A gente sempre vai escolher aquela que se adequa melhor para cada um de nós, tá? E outra coisa também, que eu acho super interessante falar com vocês,
que eu já ia falar hoje sobre a jornada. Tá? Hoje essa live, pessoal, ela é um pouquinho mais curta, e se vocês quiserem enviar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui que eu vou estar respondendo, tá? O propósito dela é só ajudar vocês a começarem. Como eu disse para vocês, é um pouco difícil começar a criar o hábito, mas na medida em que nós vamos escrevendo todos os dias e percebendo as mudanças que a escrita terapêutica está fazendo na nossa vida, nós vamos criando esse hábito automaticamente. Uma coisa que eu decidi elaborar, que eu falei com vocês sobre a jornada, é que muitas pessoas acabaram me perguntando se tinha algo mais prático para fazer a escrita terapêutica. E aí eu tinha elaborado já o e-book, os baralhos e tudo mais, só que sempre me perguntavam se tinha algum curso, alguma coisa que eu indicava. E aí o que eu fiz? Eu criei uma jornada de escrita terapêutica, que é a jornada Reescrevendo a Sua História, 21 dias de escrita terapêutica, só que eu fiz no formato digital com áudios e PDFs. Então, assim, já está dentro da plataforma da Hotmart, né? Quem comprou os meus materiais já sabem que fica lá. E aí eu deixei lá também. Quem for comprar, já está disponível já ela toda. Ela já está disponível completa, só que ela vai ser liberado a cada dia. Então, a cada dia vai ser liberado um dia de escrita terapêutica. E você vai ter acesso ao PDF e a gravação em áudio. E também, como são 21 dias, eu fiz mais ou menos uns 22 PDFs, uns 21 áudios para cada dia. Além disso, gente, eu ainda fiz mais 3 bônus. Só que um desses bônus só vai ser dado para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tá? Porque esse bônus é um bônus muito especial. Eu acho, uns dias atrás eu fiz uns stories falando sobre o atendimento em escrita terapêutica. Eu não posso contemplar todas as pessoas porque eu já tenho a agenda lotada em psicoterapia. Então, o que eu fiz? Para as 10 primeiras pessoas que comprarem, eu vou disponibilizar 40 minutos de atendimento de escrita terapêutica. Então, assim, a pessoa fez ali a jornada, e se tiver alguma dúvida, aí eu vou tirar essa dúvida de escrita terapêutica. Nós vamos conversar, eu vou elaborar um material para a pessoa, envio um formulário antes, é claro, para ver sobre o que ela quer conversar, sobre qual dúvida que ela vai querer tirar, e nós vamos marcar esse atendimento. Vai ser 40 minutos e vai ser voltado totalmente para a escrita terapêutica, relacionada com o curso e relacionada com algo também que você gostaria de aprender sobre a escrita. Só que esse bônus vai ser somente para as 10 primeiras pessoas que comprarem. Os outros 2 bônus vão ser para todas as pessoas, né, que quiserem adquirir, que vai ser um diário de escrita terapêutica digital e um mini e-book também com mais exercícios de escrita terapêutica. O que é mais interessante nessa jornada é que eu tentei unir várias coisas que pudessem ajudar vocês realmente com a escrita, tanto na questão de criação de hábito, quanto na criação mesmo de atividades que pudessem fazer vocês bem. Então eu coloquei um pouco de autoestima, tem um pouco de gratidão, tem felicidade, tem várias coisas, e eu tirei também, tem comunicação, tem tudo, gente, tem assim uma variedade de coisas. Eu até deixei o link dessa jornada já disponível aqui no meu perfil, já tá lá para clicar, para adquirir, e o preço está super acessível. Inclusive o atendimento de escrita terapêutica individual é muito mais caro do que a jornada. Então, assim, ele foi, né, elaborado justamente para que possam ajudar vocês nesse sentido de vocês conseguirem construir a escrita terapêutica a cada dia. Então, assim, vai ter uma variedade de escritas lá também. Nós vamos poder criar cartas, vocês podem criar cartas, vocês podem criar o texto. Não é algo assim, como é que eu posso dizer? Não é algo que seja fácil, porque vai exigir um pouquinho de tempo, né? Mas, assim, é um pouquinho de tempo, 20 minutos no máximo por dia, uns 15 a 30 minutos por dia, vocês conseguem colocar ali a escrita em prática. E é muito interessante, gente, porque os resultados são incríveis, né? Eu já passei, né, por essa experiência própria, e eu posso dizer para vocês que os exercícios são muito transformadores, são para vocês refletirem mesmo, olhar para a história de vocês, para o autoconhecimento. Então eu fiz questão de selecionar algo que pudesse ajudar vocês de alguma forma, e eu espero de verdade que vocês, né, possam ter a oportunidade de vivenciar essa experiência com mais profundidade. A escrita terapêutica vale muito a pena. E outra coisa também é que ela vai estar disponível, eu vou deixar o link disponível, né, durante esse tempo,
E assim que as 10 vagas preencherem, eu já vou tirar lá, tá? Como bônus, e aí eu aviso vocês. Quem tiver interesse é só me falar. Se quiser olhar a plataforma como é que é por dentro, aí eu vou mostrar nos stories. Pessoal, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de saber alguma coisa antes de encerrar a live, porque a ideia era que fosse bem curta mesmo, só para tirar as dúvidas de vocês sobre a escrita terapêutica e ajudar quem gostaria de começar. Alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Vou esperar só um pouquinho e aí, senão, eu já vou encerrar, tá bom? Bom, aqui não tem ninguém que perguntou nada, não. Mais cedo, não. Aí, se vocês quiserem me mandar por direct também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Aí eu respondo vocês. E aí, pessoal, eu vou encerrar agora. E eu vou ver se eu consigo deixar essa live gravada. Aí, se eu conseguir deixar, eu aviso também. E vou tentar ainda gravar para vocês por dentro ali da jornada, para vocês darem uma olhada, tá? Mas no próprio link que está disponível no perfil, tem todas as informações. Inclusive o nome, gente, de todos os dias, tá? Só para vocês, caso alguém esteja em dúvida. Mais uma vez falando, gente, é em áudio e o material é em PDF, tá? Digital. Porque às vezes acontece de alguém se inscrever e falar que estava esperando que era físico. Não, o material é totalmente digital. E o bônus que eu falei da questão do atendimento de escrita terapêutica é somente para os 10 primeiros. Os outros é para todo mundo que entrar, tá bom? Então, um beijo para vocês. A Ivone colocou aqui grato. Gratidão também por cada um de vocês que participaram. Fiquei muito feliz. E semana que vem, gente, tem live de novo, só que com a psicóloga Ivani. E é um tema maravilhoso, dando continuidade àquele primeiro tema que a gente fez a live, só que vai ser lá no perfil dela, tá bom? Aí a gente vai dar mais informações para vocês na semana que vem. Boa tarde, mãe. Mãe que entrou agora. Gente, um beijo para vocês, viu? Obrigada pela participação de todos. Até mais. Tchau. Aí.